Pronto, estamos ao vivo. Boa tarde. Meu nome é Renata, sou aqui da Rede Liberdade. A Rede Liberdade é um espaço virtual suprapartidário de encontros e debates de militantes e ativistas de esquerda. Hoje, nós vamos conversar com a advogada do Reino Unido, chamada Sara Vivacqua. Ela é graduada pela... Por favor, Sara, fala o nome da sua universidade, que eu não manjo de alemão. Universidade Heidelberg. Pois é, não eu consegui falar isso. Universidade Heidelberg, português. Eu até pensei em treinar, mas não ia dar certo. Ela é colaboradora do Comitê de Defesa do Julian Assange, em Londres, e organizadora do Lawyers for Assange. Para a gente começar essa conversa, eu vou descrever um pouco quem é o Julian Assange, né? o personagem dessa live. Ele é um jornalista e um cyberativista australiano. Ele é formado em programação de computadores e jornalismo, né? Claro. Ele também nem é tão relevante, mas quando eu fui pesquisar a respeito dele, ele fez física e matemática simultaneamente, uma coisa que eu achei o máximo, porque isso não é para qualquer um. E ele fundou o Wikileaks em 2006, que é uma página sem fins lucrativos, que tem o objetivo de publicar documentos, informações, fotos vazados de assuntos sensíveis à política mundial, documentos vazados de empresas e de governos. É importante destacar que os documentos são vazados, que ele recebe o documento e publica, ele é um jornalista, ele não entrou em nenhum esquema para quebrar protocolo de segurança, e que ele protege o anonimato da fonte, que é uma prática comum entre jornalistas. E aí, para as pessoas entenderem direito a situação agora, né, que ele está vivendo agora, que ele está em vias de ser extraditado, eu queria que você puder começar a contar sobre os vazamentos do Wikileaks. Onde que o Wikileaks cutucou? Boa tarde, Sara. Boa tarde, Renata. Boa tarde ao público da Rede Liberdade. Eu gostaria de primeiro explicar um pouco onde o Assange está nesse momento, quando a gente conversa. O Assange hoje está na prisão de Belmarsh Prison, que é às aforas de Londres. Essa é uma prisão de alta segurança máxima do Reino Unido. Ele se encontra 23 horas e meia por dia numa célula solitária. Ele pode conversar aproximadamente uma vez por semana com a família dele durante 10 minutos e receber visitas cada fim de semana de 20 minutos da família. E aguardando a extradição dele possivelmente aos Estados Unidos. Aguardando o julgamento que se dará início. O julgamento da extradição da Assange começa agora no dia 7 de setembro e deve durar até o dia 25 de setembro. Aqui, esse é o julgamento em primeira instância e vamos ver o que vai acontecer. Não estamos muito esperançosos, mas a situação do Assange é bastante difícil. E por que ele está preso aqui no Reino Unido? Ele está preso sem ter cometido nenhum crime no Reino Unido e seguramente porque Assange revelou... É bom a gente começar a falar sobre o que ele revelou. Ele revelou crimes de guerra, ele revelou... o Wikileaks, na verdade, revelou uma série de corrupções. A corrupção desde a comunidade militar, que foram crimes na guerra do Iraque, na guerra do Afeganistão, como você tem, por exemplo, aquele famoso vídeo do assassinato colateral, onde, desde um helicóptero, soldados marines, os soldados americanos, vão atirar em dois jornalistas da Reuters e crianças. Isso é considerado um crime de guerra porque ele está atirando em civis. Não faz parte da regra do jogo da guerra. E ficou muito famoso, esse vídeo. E o Wikileaks revelou os Estados Unidos espiando massivamente os seus próprios cidadãos depois do 11 de setembro, e isso só aumentou desde então. Mostrou também a espionagem americana nas embaixadas, por exemplo, do Brasil e da Alemanha, que estavam espiando diretamente a Dilma. Teve mais ou menos 29
Membros do né? governo? Não, 29 locais que eles estavam monitorando, né? Estavam, na verdade, espionando. Inclusive, o próprio avião presidencial da presidenta Dilma foi espionado. Eles tinham acesso a decisões secretas do governo brasileiro. Inclusive, viram que aquele William Wack, que acho que era um jornalista da Globo, esse jornalista, ele seria uma espécie de espião de agências americanas. Então, o Wikileaks mostrou em cada país uma coisa diferente. Ele mostrou, na verdade, o que ele mostrou foi a existência do que a gente chama de sistema ou estado permanente. Ele deu CPF, ele deu CNPJ a essas pessoas que fazem parte desses esquemas de corrupção, de guerra, no mundo inteiro. Isso foi algo sem precedentes. Entendi. E eu tinha pesquisado que parece que na Afeganistão e no Iraque, 70% dos mortos eram civis, né? A coisa foi uma proporção, assim, escandalosa. E esse vídeo que você mencionou, a gente separou aqui para mostrar um pouquinho para o pessoal de casa, para terem uma noção, né, do que aconteceu. Deixa eu botar aqui. Now, Bushmaster, we have a van that's approaching and picking up the bodies. Where's that van at? Right down there by the bodies. Okay, yeah. Bushmaster, Crazy Horse, we have individuals going to the scene. Looks like possibly picking up bodies and weapons. Be engaged. Hey, we need to stop that so we get down there. Hey, shoot me. You see my look? Roger. Break. Crazy Horse 1-8. Permission to engage individual. Picking up the wounded. Yeah, we're trying to get permission to engage. Come on, let us shoot. Bushmaster, Crazy Horse 1-8. They're taking him. Bushmaster, Crazy Horse 1-8. This is Bushmaster 7, go ahead. Roger, we have a black SUV or bongo truck picking up the bodies. Request permission to engage. This is Bushmaster 7, Roger. This is Bushmaster 7, Roger, engage. 1-8, engage. Clear. Come on. Clear. Clear. We're engaged. Coming around, clear. Roger. Trying to, Clear. Roger, I lost him in the I got him. I'm firing. George, this is Bushmaster 4. You got any BDA on that truck over? You're clear. This is Crazy Horse, stand by. Not shooting for some reason. Go ahead. The van's disabled. Go ahead and shoot it. I got an azimuth limit for some reason. Left. Clear left. Alright, Bushmaster, Crazy Horse, 1-8. A vehicle appears to be disabled. There was approximately 4 to 5 individuals in vehicle moving bodies. Your lead, Bradley, should take the next right that's cruising east down the road. No more shooting. Pois é. Eu lembro quando isso apareceu. Ih, a Sara caiu. Vamos esperar ela retornar. Eu lembro quando isso aconteceu, foi um escândalo. Ela já tem. Hein, Sara? Quando isso aconteceu, eu lembro que foi um escândalo na imprensa, foi muito batido na imprensa e incomoda, né? Renata, esse vídeo tem um poder, né? Sim, esse vídeo tem um poder muito grande, por quê? Porque ele mostra o que está acontecendo, não é uma narrativa de alguém que disse que ouviu falar, ou uma foto, é um vídeo na íntegra, que mostra que eles estão simplesmente como um jogo de videogame, atirando nesses jornalistas que estão ali, tentando salvar um corpo. O que isso fala para a gente? Qual é o propósito, dentro de uma guerra, de alguém atirar contra um civil, dois jornalistas, 2 civis tentando arrastar um corpo?
qual que é, que isso, até dentro da lógica da guerra, não estou falando dentro da lógica, então, dentro da própria lógica da guerra, é incompreensível que você esteja dentro de dois militares, esteja num helicóptero, e simplesmente atirem em civis que não apresentam nenhum perigo para eles, que não tem uma situação de defesa que justificaria aquilo dentro da própria guerra. E acho que essa é a grande força do Wikileaks, porque o Wikileaks publicou tudo na íntegra. Você vê, por exemplo, a imprensa geralmente trabalha muito com recorte. A própria Vaza Jato, os próprios leaks do Snowden, são links que tiveram uma seleção. Eu não estou falando no sentido de redigir nomes e proteger dados. Eu acho que isso o Assange também fez. Redigir nomes e dados pessoais, por exemplo. Mas eu falo que, às vezes, a imprensa ela vai trabalhar de um jeito que é selecionar ou colocar em determinadas épocas favoráveis. O Assange não. O Assange trabalhava com o conceito de que era tudo. Tudo. E tudo que ele publicou, o mais importante é que são 100% verídico. Ninguém, nunca, em nenhum lugar do mundo, questionou a veracidade de nada que o Wikileaks vazou em todos esses 10 anos, 16, 14 anos. Que é algo muito impressionante, porque toda imprensa é passível de também fazer um erro. Não estou falando nem questão de fake news, eu estou falando uma questão de erro. E, por exemplo, vou até dar um exemplo. A Hillary Clinton, quando o Assange vazou, na época das eleições, os e-mails da Hillary Clinton, onde ficou claro que ela boicotava a eleição interna, né, a pre-election do Sanders, e ficou claro também de que ela favorecia o Daesh, que é o Estado Islâmico, né, que existia um financiamento direto do Estado Islâmico, ela não falou esse e-mail não é meu, ela falou, da próxima vez não usarei e-mails pessoais. Ou seja, ela está falando, era eu que escrevi mesmo. Devia ter escondido melhor. Então, isso é a grande diferença do Wikileaks. Pela primeira vez na história, nós temos o Assange, que é um gênio da informática, ele conseguiu construir um sistema de TORs, onde as pessoas que queriam denunciar crimes dentro das estruturas estatais, que não seriam explicados nem nos livros da história, podiam, com segurança e preservando a anonimidade totalmente, vazar isso para o Wikileaks. Essa foi a grande tirada. E hoje todos usam isso. Quem criou foi o Assange. E deixa eu te perguntar uma coisa. A imprensa tradicional não questionou momento nenhum a veracidade. Ela republicou os vídeos, os documentos do Wikileaks. A imprensa, o The Guardian, New York Times, também reproduziam. Eles realmente constataram que eram todos verdadeiros. Sim. Na verdade, quem nunca questionou foi a própria pessoa, as próprias fontes de onde isso vazava. O Bushmaster questionou que não era ele, que o vídeo não era dele, que o vídeo era uma montagem. A Hillary falou que não era dela. Nunca ninguém questionou a veracidade, e alguns até confirmaram. Eu acho que o fato do Assange estar hoje na cadeia é mostrar que isso não pode ser mostrado. É punir porque isso não pode ser mostrado. Não pode ser mostrado é porque tem algo a dizer ali. Existe uma mensagem muito clara que a gente não conhecia até hoje, que chama-se o Estado Permanente. E o Assange mostra esse Estado Permanente em cada país. Eu convido as pessoas que ainda não tenham visto os links do Wikileaks, é um arquivo enorme. Você pode pesquisar por empresa, por país. E ali há muita coisa que não foi explorada ainda. Por exemplo, tem os leaks em árabe, que não foram traduzidos. Eu acho que as pessoas que leem árabe podem entrar nos leaks e vão descobrir coisas impressionantes. Então, é uma imprensa que vazou tudo isso diretamente da fonte, sem nenhuma seleção prévia. É realmente muito impressionante. E o The Guardian, Renata, se você ver, o The Guardian, que foi um dos que mais beneficiaram os deslizamentos do Wikileaks, publicou a mesma coisa que o Assange publicou. Por que nenhum editor do The Guardian está hoje em Belmarsh Prison? Por que nenhum editor do New York Times está lá, do El País? Todos eles, do Le Monde Diplomatique, todos eles se beneficiaram dos leaks do Wikileaks. Nenhum deles cumpriu pena até hoje. É o Assange que está hoje lá.
porque eles sabem, eles acham que, na verdade, eles têm medo do Assange, medo da genialidade do Assange, que ele é capaz. E também da confiança que ele transmite, né? Porque quem quer vazar as coisas procura ele, né? Uma coisa direita, que a certeza de que a coisa vai ser bem feita e vai ser realmente publicada. Eu queria que você falasse um pouquinho da prisão de Guantánamo, porque também vazaram coisas de lá, daquele horror que é, principalmente depois do 11 de setembro, e depois, nessa questão de espionagem, que também o Snowden já tinha vazado, que o governo brasileiro estava sendo espionado, e o Wikileaks também provou, a questão do Patriot Act, que o Bush assinou. Que você explicasse um pouquinho esse conceito para quem está nos assistindo. Olha, Renata, a questão é o seguinte, o mundo mudou depois do 11 de setembro. O que foi inaugurado com o 11 de setembro foi uma vigilância em massa. O que acontece? Ali criou-se uma legitimação social para dizer para todo mundo: estamos em perigo, precisamos vigiar mais para a sua segurança. Então, uma coisa que deveria ser pontual para as pessoas que estão suspeitas de atividades legais, ela vira massiva. Então, a gente teve, depois do 11 de setembro, uma mudança no mundo em termos de vigilância em massa. Sem precedentes. Londres, por exemplo, me parece que é a cidade onde há mais câmeras no mundo. Impossível você fazer alguma coisa em Londres e não saber onde você está, por exemplo, né? E acho que a partir deste momento, Renata, tem um segundo problema também que aconteceu. Não só a vigilância em massa, mas esses sistemas de segurança eles começaram a ser terceirizados. O próprio Snowden era um contratado da NSA, né? National Security Agency. Ele no início, ele não era do NSA. Então, você tem todos esses sistemas, eu acho que tem um áudio vazando, né? Olha, o meu não é. O meu tá... Eu tô com fome. Não sei se o meu tá vazando. Bom, então, o que você tem? Você tem, ao mesmo tempo que você tem uma vigilância enorme, você tem uma privatização dessa vigilância em massa. Então, hoje, esses dados não são necessariamente os governos que têm, não. Em alguns casos, sim. Mas também está na mão de privados, de agências privadas. Vamos supor, por exemplo, o Facebook. Quantas horas grátis, trilhões de horas grátis nós damos ao Facebook em termos de saber o que pensamos, quais são as nossas tendências. E o Facebook, por exemplo, tem uma segunda, e não só o Google, o Facebook, sabe tudo que você pensou, mas tem gravado tudo que você pensou. Você mesmo não sabe disso. Então, nós estamos num momento de ultravigilância. A pele que eu habito. Eu assisti o filme do Snowden. E o que o Assange vem fazer é o seguinte: olha, privacidade para nós, transparência para vocês. Vamos inverter esse jogo. Não é o contrário. Então, acho que depois do 11 de setembro, você começa a ter uma legitimação para que toda essa vigilância seja, de alguma forma, aceita socialmente. E colou realmente muito bem. Hoje a gente aceita estar em câmeras com muito mais naturalidade, a gente sabe dos problemas de um celular, mas a gente usa do mesmo jeito, e não tem muito como escapar disso. E deixa eu te perguntar, essa questão de... Esqueci o que eu tinha te perguntado, era a questão da espionagem que o Bush assinou e as coisas estão sendo muito controladas, e me veio uma pergunta e agora foi. Daqui a pouco eu lembro. Eu te perguntar então da Chelsea Manning, para você falar um pouquinho sobre ela, porque ela fez o que o Snowden... eu ia falar do Snowden, ainda bem que eu voltei. Eu assisti ao filme dele e é tão assustador, e eu acho que nem retrataram exatamente o que é, porque você tem medo, quem assistir aquele filme não faz mais perfil em rede social, nem tem mais webcam, né? Do jeito que a vigilância o cara tem uma árvore genealógica e de todo mundo, do planeta, é uma coisa de louco. Renata, naquele vídeo do Snowden, eles mostram que o Brasil era o segundo país mais vigiado, né?
Isso fala também da importância do Brasil na América Latina. A gente se acha muito pequeno, mas os Estados Unidos não acham que a gente é tão pequeno assim, para a gente ser o segundo mais vigiado do mundo. Então, a gente tem que ocupar o espaço de soberania que a gente do tamanho da nossa importância, né? E parar de se ver como tão subordinado. Acho que isso é um aspecto que aquela vigilância ele mostra. Por que o Brasil é o segundo mais investigado do mundo? Mais vigiado. Por quê? Não é apenas interesse comercial, não. Acho que é uma posição estratégica do Brasil na América Latina. E o Brasil tem que, disso, eu acho que nós precisamos tirar duas conclusões importantes. Nós estamos subestimando o nosso papel no mundo, principalmente na América Latina, e nós precisamos de um plano de soberania que tenha a ver com a integração da América Latina. Nós precisamos nos entender como latino-americanos e nos integrar com os outros países latino-americanos para ser mais forte nisso, não ficar se alinhando com o norte, quando a gente devia estar se alinhando com o sul. Essa é a intenção do governo Lula, né? Mas é habitual aqui ser obediente ao norte, né? Entra presidente, sai presidente, tirando o governo Lula. Enfim. Renata, não sei se você viu aquele filme do Snowden, e tem um fato ali que é muito importante a gente falar. Você tinha mencionado que o Assange protegeu a fonte. É um dos deveres do jornalista proteger a fonte. E o Assange levou isso às últimas consequências. O Chelsea Manning sabe-se quem é? Por quê? Porque todo mundo não tinha como proteger. Sabia, ele já... A NSA saberia que era ele que tinha extraído aquelas informações, e o Snowden também. O Snowden foi a público, porque também a NSA sabia que foi ele que extraiu as informações, é muito fácil de traçar. Mas o que o Assange fez? Quando o Snowden encontrou em Hong Kong com o Snowden com o Glenn e com a Laura Post do The Guardian, ele meio que foi abandonado. Quem assegurou que o Snowden saísse foi o Assange. O mandou a Sarah Harrison lá. Ela foi com ele no avião, como advogada do Wikileaks, no avião com ele até a Rússia, onde eles ficaram aproximadamente 30 a 40 dias dentro de uma sala do aeroporto da Rússia, de Moscou, até ele ter um asilo. Então, quem salvou a vida do Snowden, se hoje o Snowden não está apodrecendo no cárcere americano, foi o Assange. O Assange financiou e cuidou, ele fez a escolta legal do Snowden até o momento em que o asilo foi concedido para ele. Infelizmente, o Assange não conseguiu se salvar. Pois é, mas assim, é curioso porque o Snowden vazou documentos para o Glenn, e o Glenn foi premiado. A Chelsea vazou documentos para o Assange e o Assange está preso, né? Porque o Assange fez o que o Glenn fez. Como é que para um é premiado e o outro está na prisão, né? É assim, surreal. Bom, existe uma pequena diferença, porque uma grande diferença. O Glenn, dizem que é mais ou menos 3% que ele soltou do Snowden. Ele não liberou tudo. Entendi. O que o Snowden deu para ele era mais ou menos 3%. O Assange liberou tudo que chegou na mão dele, tudo. Quanto é que são difíceis você realmente tem que ser um bom intérprete para poder vasculhar a informação do Wikileaks e entendê-la. Você precisa de tempo, você precisa de interpretação, você precisa de contexto. Então, existe essa diferença. O Assange é muito mais perigoso porque ele criou um sistema. E o Assange é reconhecido mundialmente por muitos como um herói por ter feito isso e que tem um compromisso com a verdade, com o jornalismo inabalável. Ele aceita pagar com a própria vida, quanto é que aceitou, né? E é admirável também, né? Não é à toa que a gente está aqui falando dele e mostrando a história, né, dele. Agora vamos entrar na parte de começar a parte jurídica. Como é que foi a situação dele, os processos
na verdade, não foram nem processos, foram acusações, né, que ele sofreu da Suécia, que a Interpol pediu uma intimação. Explica pra gente como é que foi isso. Tá, muitas pessoas perguntam, né, essa parte da Suécia. O Assange, ele teve sexo voluntário com uma mulher lá, sem camisinha, e na Suécia você pode pedir na polícia para que a pessoa faça um exame de AIDS. Esse pedido transformou-se num estupro, de repente, uma alegação de estupro. E durante mais ou menos 7 anos, teve uma pré-investigação para poder saber se realmente houve estupro. Acontece que, por exemplo, não havia nenhuma prova, porque, claro, não houve estupro, né? E esse inquérito nunca saiu do pré-inquérito, ele não chegou a ser realmente um inquérito. Abriu e fechou durante anos. Teve alteração de testemunho, teve muitas irregularidades durante esse pré-inquérito. Então, ou seja, o Assange nunca chegou a ter realmente uma acusação contra ele. Isso nunca existiu. O que existiu, sequer existiu um inquérito, existiu um pré-inquérito que abriu e fechou, e um mandado pedido pela Interpol para que ele fosse preso e extraditado à Suécia. Tá? Era isso que você queria saber, mais ou menos, desse caso? Esse caso foi arquivado definitivamente, ele já não existe o caso da Suécia, e isso já não tem como ser realizado. Pois é, porque quando falam dele, falam dessa acusação de estupro na Suécia, e falam de Londres também, e aí é bom deixar claro que na Suécia nem chegou a ser um processo, né? Foi inquérito, né? E que foi arquivado já. E em Londres ele não responde a processo nenhum também, né? Basicamente ele ficou recluso ele pediu asilo na Embaixada do Equador e concretamente ele não respondia nenhum processo criminal. Tá, é isso. Esse pré-inquérito custou caro para o Assange, porque primeiro fez parte de um assassinato do caráter do Assange na mídia, né? Colocar ele como estuprador. Eu mesmo, quando aqui em Londres a gente foi fazer protesto, vem pessoas falando, ele é um estuprador, né? Custou caro para o Assange, era esse também. No Assange nada é por acaso. Nada é por incompetência, por erro. O caso Assange é um caso atípico, de exceções e de pouca racionalidade. Não é um caso que a gente consegue entender muito com a racionalidade. Custou caro por quê? Porque quando foi um pedido da Interpol de extradição à Suécia, o Reino Unido colocou ele sob condicional. Seria uma prisão domiciliar, onde todo dia ele teria que bater o ponto, ele teve uma tornozeleira eletrônica. E a partir do momento em que o Assange decidiu que ele iria aceitar o asilo político na Embaixada do Equador e saiu de uma cidade do interior do Reino Unido para Londres, para a Embaixada do Equador, e aceitou o asilo político lá, o que aconteceu foi que a Inglaterra falou que ele violou as condições, a condicional. Quando o Assange sai, em 11 de abril do ano passado, 2019, quando a Scotland Yard entra, a Embaixada do Equador retira o Assange, naquela cena que todo mundo viu o Assange com uma barba, com um livro, aquilo ali prenderam ele porque ele teria violado as condições de prisão, e a pena que foi imposta nele por uma violação, ele não tem condena, ele não é que é um sursi, ele violou e aí volta para a cadeia para cumprir, não. É uma pena de uma investigação que já não existe mais, 50 semanas, que é completamente absurdo, porque geralmente uma violação dessas custaria a pessoa 3, 4 semanas, ou uma pena pecuniária. Ele ficou 50 semanas, essas 50 semanas em condições de prisão
de uma segurança máxima e isolamento total, solitária, sem assistência médica, e sendo que já se expirou, já elapsou essas 50 semanas, ele continua em cárcere. Então, acho que é muito interessante, é importante as pessoas entenderem que é o seguinte, ele está no cárcere ilegalmente, porque ele teria que estar esperando esse processo de extradição livre. E ele continuou preso em condições excepcionais, em condições muito similares do que seria o Guantánamo Bay, que o Guantánamo Bay era infame de prender as pessoas sem ter um processo, né, sem ter um julgamento. Então, é um retorno ao tempos, assim, das trevas mesmo. E as pessoas não entendem como um país liberal, como o Reino Unido, que é considerado como uma sociedade virtuosa, como uma sociedade do Estado Democrático de Direito, que nunca teve uma ditadura, como que o Reino Unido faz isso? Então, muitas pessoas têm uma incredulidade com o caso Assange. E a gente mesmo tem. Vou ter que abrir a porta para a gata. Pode abrir, vai lá abrir. A rede é liberdade, você pode fazer aqui o que você quiser. Eu espero. Desculpa a interrupção. Ó, eu acho que o barulhinho que você estava ouvindo não era retorno, eu acho que era o gatinho miando. O barulhinho que você estava ouvindo era o gatinho miando, não era retorno. Estava pegando o áudio dela aí, tadinha. Mas deixa eu te perguntar, o que a gente vai entrar agora? Eu fui pesquisar essa questão dele na embaixada do Equador. E aí, eu achei uma série de blogs que falam que ele conseguiu a cidadania, o outro fala nacionalidade, porque aqui no Brasil não tem o mesmo conceito, né? Mas, de uma forma ou de outra, eu achei uma decisão da ex-primeira-ministra de Relações Exteriores do Equador que nacionalizou ele, com o intuito de dar um cargo diplomático e ele obter a imunidade diplomática e conseguir sair da embaixada. E aí eu fiquei muito surpresa, até perdi tempo pesquisando isso, porque o Reino Unido disse que não aceitava por ser uma decisão unilateral do Equador, o que assim não entra na minha cabeça. Como é que pode eles questionarem a concessão de um asilo, a concessão de uma nacionalidade de um país ser unilateral? Como assim? Como não seria unilateral? E aí eu queria que você falasse um pouquinho disso, do passaporte dele. Ele perdeu o passaporte também. Ele não tinha passaporte australiano para voltar para a Austrália, porque lá ele é a nacionalidade dele mesmo, originária. Como é que ficou essa questão de documentação dele? Tá. Então, mais uma vez, a gente vai ter que sair da nossa cabeça de advogada, Renata. Eu sei que você é advogada também. E que a gente tem a Constituição, ou que a gente tem as leis, e a gente segue as leis e acha um absurdo quando elas não são cumpridas. O caso do Assange é lawfare, onde uma excepcionalidade é constantemente criada e as decisões são permeadas por interesses e não por lei. O Assange é um cidadão australiano, só que a Austrália nunca esteve ao lado do Assange. A Austrália, inclusive, fez o que se chama de whole investigation, uma investigação integral sobre o Assange, antes de começar até mesmo, me parece, a questão da Suécia. Da Suécia. Então, o Assange nunca contou realmente com a proteção de fato da Austrália. Por exemplo, aqui, nós já fizemos vários papéis em frente à embaixada da Austrália, pedindo que, por exemplo, interferisse nas condições de prisão do Assange. A Austrália nunca fez nada, e sempre reporta de uma maneira bem institucional, dizendo que estamos olhando, estamos vendo, vamos ver o caso do Assange. Então, a Austrália abandonou o Assange, começando por aí. A relação já era difícil. O Assange conhece o cônsul do Equador, o Fidel Narváez, que o Equador foi o único país que pediu os cabos diplomáticos. O Equador queria saber o que o governo anterior fez. E nisso o Fidel Narváez conhece o Assange, eles se tornam amigos. E quando o Assange existia mais ou menos uma ideia de que ele podia ser extraditado para a Suécia, e a Suécia ia tentar extraditá-lo aos Estados Unidos, mas isso não era algo que ainda estava no papel. O Assange temia isso. O advogado dele, na época,
falou com ele, é melhor você ficar no Reino Unido em vez de retornar à Austrália. O Assange disse que isso é a única coisa que ele arrepende na vida dele. Pois de é, ter, mas de ter ouvido. é uma das perguntas que eu ia te fazer. Eu achei de uma ingenuidade quando eu comecei a ver ele ficar logo na Inglaterra, né? Que é um braço americano na Europa. Mas aí, essa questão dele ter recebido a orientação do advogado e se firmar na liberdade de imprensa, eu acho que ele confiou. Mas você acha que essa orientação dos advogados foram propositais? Você acha que houve alguma malícia nisso? Eu não saberia te falar, Renata, porque eu sei que esses advogados, na verdade, eles não eram especialistas em tradição. Eu acho que tem muito advogado que acredita demais no sistema. Pode ter sido esse o caso. Nós estamos na Inglaterra, nós somos um país liberal, a Austrália não está bom para você. Pode ter sido realmente um conselho genuíno, como pode que não. Eu não sei te responder essa pergunta, eu realmente não sei. Mas, de fato, essa decisão do Assange foi a partir desse conselho legal que deram a ele. Em muito pouco tempo, o passaporte do Assange foi apreendido e foi quando ele, então, pediu asilo no Equador. Tá? Quando o Fidel Narváez falou assim, eu vou te dar o asilo. E depois ligou para o Rafael Correia. O Rafael Correia falou, como é que você dá um asilo assim sem me falar? Aí o Fidel Narváez... Rafael Correia era o presidente do Equador, né? Não que ele é progressista, mas ele falou, como é que você, cônsul, não me consulta? Você sabe que quem é o Assange? O perigo que isso pode expor o país, né, com os Estados Unidos. Aí o Fidel falou assim, Rafael Correia, eu faria tudo de novo. Eu daria outro asilo para o Assange de novo. Então, eu acho que o Assange teve no Fidel um homem tão digno quanto ele. E quando eles... O que o Equador fez? O Equador deu a nacionalidade. No Brasil, você me falou que existe uma diferença entre cidadania e nacionalidade. Eu entendo que no caso do Equador é a mesma coisa. Uhum. E depois declararam ele diplomata. Por quê? Declarando ele diplomata, ele não precisaria sequer do salvo-conduto para ir a outro país. A intenção era que ele viesse à América Latina. Um diplomata não precisa de um salvo-conduto. A Inglaterra não reconheceu ele como diplomata, o que é um atentado à soberania do Equador, porque essa é uma decisão soberana do país. O Brasil declara diplomata quem ele bem entender diplomata, a Austrália declara diplomata quem ela bem entender diplomata. O que a Inglaterra pode falar assim, tá bom, ele é seu diplomata, mas no Reino Unido nós não queremos ele aqui. Aí o Assange teria ido para outro lugar. Mas a estratégia da Inglaterra foi negar politicamente, reconhecer, ou seja, isso é um atentado à soberania do Equador. Então, o que aconteceu? O Assange não conseguiu sair, ele já não tinha passaporte, e, inclusive, tentaram envenenar ele, tinha plano para matar ele, para sequestrá-lo, e ali ele ficou vigiado o tempo inteiro naquela embaixada, as pessoas dentro quando conversavam, tinham que fazer ruídos adversos para que não fossem ouvidas as conversas, porque eles tinham uma tecnologia que conseguia atravessar o vidro. E a próxima pergunta que eu ia te fazer era sobre isso, parece que tem uma empresa que está sendo processada na Espanha que instalou câmeras e microfones dentro da embaixada do Equador. E a vida dele virou um reality show, né, pelo que o advogado comentou. Vou voltar um pouco atrás, quando você falou da Maria Fernanda, que deu para ele o status de diplomata. O que aconteceu? Uhum. Nesse meio tempo, teve uma mudança de governo. Eu acho que foi em maio de 2017 que o Lenin Moreno virou presidente e o Lenin Moreno tomou a atitude de agradar os Estados Unidos. E parece que a Maria Fernanda, que era até uma pessoa progressista, não conseguiu superar a pressão. Então, no final, acabaram não dando para ele o status de diplomata, então ele não conseguiu adquirir a imunidade diplomática, houve uma pressão ali depois também, e mais tarde o Lenin Moreno retirou, inclusive, a cidadania equatoriana de modo ilegal do Assange. E
deixou o passo para que a Scotland Yard, que é a Metropolitan Police, é o mesmo nome, é a mesma coisa, entrasse na embaixada e carregasse o Assange. Foi uma troca do Equador por um empréstimo no FMI. Eu não sei se você lembra dessa história na imprensa e outras coisas mais. É uma questão dos Estados Unidos falar, olha, se você continuar resguardando o Assange, nossas relações aqui vão ser, não seremos mais amigos. Então, eu li também, eu queria que você confirmasse, parece que o Wikileaks também vazou documentos que comprovavam corrupção do Lenin Moreno, de uma empresa, que ele botou, não chegou a ver isso, não, chegou, eu li muita reportagem, né, para conversar, chegaram a falar isso também, foi um empréstimo que ele conseguiu com o apoio dos Estados Unidos, né, ele conseguiu do FMI, e uma vingança também, umas reportagens do Rafael Correia, que está na Bélgica, falando que o Lenin Moreno fez isso por vingança pessoal. E claro que aproveitou, ganhou um dinheirinho, né? Pegou o empréstimo. Eu queria que você falasse também da decisão favorável a ele, da ONU, em 2016. Eu vou voltar um pouco da questão da espionagem, que você tinha me perguntado. Quando o Lenin Moreno entrou no poder, trocou-se a segurança dentro da Embaixada do Equador. E aí foi contratada uma empresa chamada Undercover Global, UC Global, tá? Essa empresa é de um cara chamado Davi Morales, ela é registrada na Espanha. Por quê? Porque na época a Inglaterra não deixou que o Equador contratasse, antes a Inglaterra não deixava que o Equador contratasse seu próprio sistema de segurança, tá? Então eles tiveram que terceirizar, tinha que ser uma firma europeia. Então pegaram essa firma da Espanha. Esse Davi Morales, depois saiu à tona de que ele pediu para que empregados da embaixada monitorassem o Assange e instalassem câmeras secretas. E eles realmente instalaram câmeras secretas, inclusive uma no banheiro feminino. E começaram a monitorar o celular de todo mundo que entrava. Então, e as conversas confidenciais advogado-cliente. E isso não só foi monitorado, registrado e gravado, como foi enviado com o que David Morales chamou de amigos americanos. O David Morales é um prestador de serviço da CIA. E já estava diretamente passando essas informações diretamente para a CIA, que é um dos órgãos que investigam o Assange nos Estados Unidos. Então, aí já começa a impossibilidade de qualquer processo justo. Né? Seria tipo uma lava-jato em esteroides. E aí que aconteceu isso? Para as pessoas mais incrédulas, eu convido que vocês olhem o jornal É o País, onde saiu esses vazamentos. E parece ter uma recomendação aqui, ó, do Luiz Müller, na tela. Ele botou até o link. E então. Deixa eu botar de novo, peraí. Pois esse julgamento está em andamento na Espanha, inclusive a esposa do Assange, ela foi depor há mais ou menos umas 3 semanas atrás, porque ela foi espionada, inclusive eles fizeram um teste de DNA dos 2 filhinhos do Assange, para ver se realmente eram filhos dele. E então, para você ver que é um sistema muito bem articulado, nada no Assange é por acaso. Ele diria que o pai dele falou, ele é o homem mais observado e espionado do mundo, e eu diria que sim. Já até na própria prisão, ele tem uma câmera de 30 em 30 minutos acende e apaga, e eles chamam isso de controle anti-suicida. Gente do céu. Mas e a decisão? A decisão, a ONU deu um parecer favorável a ele, né, para ele estar recluso na embaixada, sem conseguir se locomover, e o primeiro-ministro, eu acho, britânico, aí você pode esclarecer, disse que nada mudava. Os relatórios oficiais da ONU, que foram mais de um, eles foram todos ignorados. O mais recente é do Nils Melzer, que é o relator especial anti-tortura. O Nils Melzer estava muito relutante em ver o Assange,
ele não acreditava que o Assange era vítima de tortura psicológica. E depois, quando ele visitou o Assange com 2 outros médicos, ele virou um grande porta-voz do Assange. E esse relatório foi enviado ao governo britânico, e me parece que o Jeremy Hunt, na época, que era o ministro, eu acho que era o ministro do exterior britânico, se não me engano, ele não respondeu, eles ignoraram esse parecer e mandaram no Twitter, falando que o Assange era paranoico. Então, como que você tem um dever legal de responder esse parecer jurídico de uma instituição internacional e você tuita que você tem aqui uma marginalização do direito internacional? Não tem como qualificar de outra forma. E eu acho que esse é o mundo do Trump, esse é o mundo da ultradireita, onde a lei é marginalizada, tratados internacionais são marginalizados, onde você sai do Acordo de Paris, assim, onde você vai abandonando os acordos internacionais para fazer guerra, seja ela contra um homem, contra um país. É mais ou menos isso. Então, eu acho que isso demonstra como a Inglaterra está na mesma onda do Trump. Você tem na Inglaterra, com o Boris Johnson, você tem a ultradireita. Ele tem toda aquela aparência de palhaço, de descontraído, mas a agenda dele é uma agenda basta ver a própria questão do Covid aqui, onde ele falou por primeira vez da imunidade de manada, que era deixa as pessoas contaminarem, deixa morrer quem tem que morrer, e quem sobrar tá bom. Inclusive, o governo britânico foi muito criticado aqui, Renata. Eu conheço gente que trabalhou na linha de frente do NHS, que seria o SUS britânico, uma médica que trabalhou com Covid. Ela era coordenadora de um hospital, por acaso, um dos hospitais de regiões mais pobres, com a taxa de mortalidade mais alta do Reino Unido. E ela falou, o governo deu muitas mensagens erradas. O governo, para preservar o sistema de saúde e não ter que investir mais, falava para as pessoas ficarem em casa. E muitas pessoas que ficaram em casa, morreram em casa, ou chegaram tarde demais ao hospital. Existia simplesmente uma janela muito pequena, onde a ambulância pegariam essas pessoas. Um determinado número específico de sintomas, para que essas pessoas fossem aceitas pelo serviço no hospital. No mais, elas não iam, mesmo se elas fossem até lá, elas não seriam aceitas pelo sistema. E eu vi ela dando um depoimento onde ela chora e ela fala, eu tenho certeza que muitas vidas foram sacrificadas para você não ter que investir mais no sistema de saúde. Então, esse é o governo inglês hoje. Não tem, eu acho que o Brasil tem que entender e parar de ter a ingenuidade com que são os impérios. Como os impérios nos vê e como os impérios fazem as suas manobras. Nós somos muito ingênuos nisso. Acho que está na hora da gente entender que nós precisamos de um processo soberano. O Wikileaks já mostrou isso. Quantos mais golpes nós vamos precisar? Nós temos a capacidade de antecipar muita coisa. E eu acho que o Wikileaks tem isso. Mostrou muita coisa que pode ser antecipada, que estava no subterrâneo, que a gente não conhecia, que a gente ignorava, ou que a gente não sabia a dimensão. Pois é, e ainda assim fomos golpeados, né? E ainda assim brasileiro, né? Não acorda para a vida. E o importante também é frisar que o Wikileaks continua no ar, né? O Assange está preso, mas o Wikileaks tem uma série de voluntários no mundo inteiro. O site está ativo. Continua todo vapor. Sim, Renata, mas por outro lado, o Wikileaks, a gente pensa, o que a gente saberia hoje, por exemplo, sobre o Covid? Se o Wikileaks estivesse trabalhando em tempo integral. O grande esforço, os grandes recursos financeiros hoje do Wikileaks e as grandes cabeças, eles estão totalmente voltados para salvar a vida física do Assange e a liberdade dele. O que nós não saberíamos? O que nós não saberíamos hoje sobre o Bolsonaro? E assim, eu vi também que colegas e colaboradores também, que eles conseguiram
dar uma pressionada nessas empresas de e-mail e tal. Então, deram uma perseguida também em colaboradores, né, do Wikileaks. Teve um rapaz americano que ficou 9 horas em interrogatório, cidadão americano. Ele não podia voltar para casa, ele viajava a trabalho, voltava e ficava 9 horas no aeroporto com o celular e o computador apreendido a cada retorno para casa, na paranoia, só porque é um colaborador do Assange. Renato, então tem uma notícia péssima para você, porque você está em contato comigo, querida. Eu devo estar em alguma lista aí. Por quê? Porque eu tenho muitos amigos no Wikileaks. Então, notícia boa, né? Péssima, não. E agora você também está, e quem está nos assistindo, quem sabe. Aliás, já devíamos estar antes também, né? Já. Então, eu fico pensando assim, que hoje nós não saberíamos dessa crise do Covid mundial se o Wikileaks estivesse a todo vapor, e não está, né, Renata? Essa não realmente posso dar para salvar a Assange. Porque juntou forças contra ele, espiam no Wikileaks, ainda assim está se segurando, né? Mas poderia estar realmente a todo vapor. Falando nessa questão do Covid, eu li que o Assange tem um problema pulmonar e que os advogados pleitearam que ele fosse retirado da reclusão por essa questão de Covid e etc., e foi sumariamente negado. Como é que ficou essa história aí na imprensa? Como é que foi visto isso, esse risco de Covid para ele? A prisão que o Assange está já teve mortes por Covid. Eu não sei te precisar um número até o momento, logo no início tinha sido 2 ou 3, mas 200 empregados testaram positivo, uma coisa assim. Então é um risco real para o Assange. Ele tem realmente uma pré-condição pulmonar, ele não tem acesso a um médico há mais de 10 anos. Os médicos que iam à embaixada, por exemplo, ele podia ir ser examinado, mas ele não tinha condições de fazer exames. Ele não tinha uma assistência própria médica. Então, o Assange já vem com uma saúde física muito debilitada e com uma saúde psiquiátrica comprometida. É a minha próxima pergunta para você. A situação do Assange, de deterioração rápida, isso é uma das grandes preocupações. Porque um processo legal, agora tem essa primeira instância, depois tem a apelação, que tem o High Court, e depois vai ter a Corte Suprema. O Assange segura até lá? A gente tem dúvidas que realmente a condição física dele dê conta. Ele não tem Covid até o momento, até onde se sabe, e hoje eu fiquei sabendo a notícia de que ele não vai estar presencial no julgamento que começa essa segunda-feira, porque o que foi alegado é que ele teria que voltar para uma quarentena. Voltar para uma quarentena significa ficar isolado num porão da prisão, num hospital. Deixa eu te perguntar, Sara, eu vi uma reportagem em que ele compareceu numa audiência para ser interrogado e falaram que ele não sabia o nome completo dele e não sabia a data de nascimento também. E aí eu te pergunto, há o risco dele estar sofrendo uma tortura psicológica ou ele está sendo algum tipo de envenenamento em doses homeopáticas? Enfim, há o risco de morte real dele, recluso ali? Renata, não há um risco, há certeza. Foi o que o relatório da ONU concluiu. Em 2 ocasiões diferentes. Assange está no que é legalmente tido por especialista como tortura psicológica. Renata, imagine você numa cela de 2 metros quadrados, 23 horas e meia por dia, há 1 ano e meio, sem assistência médica, condenado à inatividade e sabendo que você pode ser extraditado a um país onde você vai ser julgado numa corte secreta, porque o julgamento de extradição, não de extradição, mas o julgamento nos Estados Unidos, não se conhecem as testemunhas. Ele será julgado na Corte da Virgínia Ocidental.
Nessa corte, 85% do júri faz parte da comunidade de inteligência. Ou seja, o que significa isso? CIA, NSA, FBI. E uma corte que nunca absolveu ninguém, 100% de condenação. E o Assange podendo pegar uma prisão de 175 anos. É isso que espera ele. E anunciou agora a administração do Trump, pelo Mike Pompeo, falou que ele, a liberdade de expressão não se aplicaria a ele e que Assange, quando estiver lá, vai ser colocado sob medidas administrativas especiais, ou seja, em total isolamento do mundo, onde ele não poderá, ele vai assinar um acordo de confidencialidade, onde ele não pode discutir o que está acontecendo na prisão. Caramba. Então, uma pessoa que vive com essa perspectiva e que vive uma situação diária e que já antes vinha de quase uma década da embaixada sem ver o sol num quarto, isso é tortura psicológica. Eu acho que nós não aguentaríamos isso por uma semana sem algum compromisso. O que acontece, você me perguntou da questão dele não conseguir pronunciar o nome. No Natal, ele ligou para o Vaughan Smith, que é um amigo dele, jornalista, e falou: eu estou morrendo lentamente, e não conseguia, tinha uma dificuldade em falar, aquela fala atrasada. Quem conhece o Assange e viu ele fazendo isso, na última audiência também, fala que não é a pessoa que eles conhecem. O Vaughan Smith levantou essa hipótese de que ele pode estar sendo sedado sistematicamente, e a gente sabe que isso existe, né? Isso não é uma loucura, isso existe. E ele falou para o pai dele, o John Shipton, que ele tinha sido colocado no chamado caixa quente. Existem modos de torturar a pessoa, fisicamente, inclusive, sem deixar marcas. A caixa quente é uma delas. Coloca uma pessoa no quarto, por exemplo, perto de um fogo na cozinha, onde ela fica super aquecida e fica se desidratando a quase morte, depois retiram a pessoa. O Assange falou que ele foi posto numa caixa quente. E eu vi agora que uma das nossas telespectadoras falou: agora eu entendi por que o Lula e o Assange são os grandes alvos de lawfare da ultradireita. Eu diria que são, só que eu diria que a prisão do Lula é arbitrária. A condenação do Lula é arbitrária, a do Assange é totalitária, porque você tem os Five Eyes, os maiores países do mundo, num bullying contra ele, numa ação coordenada. Depois a gente pode até entrar na questão dos conflitos de interesse, porque realmente, assim, o caso do Assange é um caso atípico. Ambos são lawfare, mas o caso do Assange é em outro patamar. São as grandes potências do mundo contra um único homem, como se não tivesse saída. O Lula, a situação era mais localizada, né? Os interesses. Renata, tem perguntas da audiência? Eu estou vendo aqui que parece que tem. Tem perguntas, deixa eu só terminar as minhas perguntas. Ah, eu vou tá bom. Perguntas deles. Eu vou te perguntar a minha preocupação, que eu imagino que seja de todo mundo que está acompanhando, do precedente que vai se criar em ter um jornalista condenado e preso, né? Se ele for extraditado, a certeza dele ser preso e pegar uma perpétua é quase certa. O precedente que isso vai criar para a imprensa do mundo inteiro. Porque como que o jornalista, quando eu comecei a ver, eu imaginei que os jornalistas do mundo inteiro estariam uníssono, né, fazendo o maior barulho, defendendo o Assange. E não foi isso que eu vi. Eles realmente não enxergaram que isso é um precedente contra eles, contra a liberdade de imprensa. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Eu acho que você tocou num ponto importante, Renata. Onde estava a imprensa esse tempo todo? Onde estavam as pessoas que se beneficiaram, que fizeram carreira em cima dos leaks do Wikileaks? Onde estão elas falando do Assange? Muitas se silenciaram, mas teve coisas piores. O The Guardian fez uma campanha de difamação do Assange que até hoje eles fazem. Eles não conseguem escrever uma linha sem falar o estuprador Julian Assange. Ou sem falar que ele fugiu para a embaixada. Em vez de dizer ele
aceitou asilo político. Toda a linguagem é despectiva. Existiu, no caso da Assange, existiu vários problemas com a mídia. Uma foi o barulho, a quantidade de má informação, às vezes nem sempre de má fé. Existiu a difamação, essa foi a mais violenta, e existiu o silêncio. E, inclusive, o silêncio na mídia brasileira. O DCM, que agora está tomando a frente e que, desde janeiro, começou a reportar sistematicamente sobre o Assange. Mas eu vi uma resistência enorme das mídias brasileiras em entender a importância desse caso, que devia ser óbvia para qualquer jornalista. Se eu fosse uma jornalista, esse seria um caso que eu queria acompanhar de perto, porque implica na liberdade de eu exercer minha própria profissão. E o precedente da Assange significa, se extraditado, significa, no mínimo, que os Estados Unidos pode pedir para um cidadão de qualquer nacionalidade que revelar segredos de segurança nacional, que sejam extraditados pela lei da espionagem, Espionage Act. Tá? Vão enquadrar o jornalista como um espião, mesmo se a informação foi verdadeira, e, como foi o caso do Assange, crimes de guerra. O Assange também revelou por torturas, né? E essa pessoa pode ser extraditada. E mais, poderíamos também ter o antecedente, tipo, por exemplo, a Arábia Saudita, que eles extraditar um brasileiro publicando sobre o governo da Arábia Saudita em Londres, por exemplo. O que se abre ali é algo estarrecedor. E eu não entendo porque a mídia brasileira ficou tão calada, a mídia progressista. E acho que quando a gente procura entender o nosso próprio país, entender a questão do Bolsonaro, entender a questão do Sérgio Moro, existe um olhar de dentro, que é bom, mas tem um olhar de fora, que só ele vai esclarecer algumas perguntas, como, por exemplo, o envolvimento do FBI, como o envolvimento do DOJ, Department of Justice, que investigou a Petrobras, e muitas outras empresas chaves no mundo inteiro, puxando extradição para si. Então, nós temos que começar a entender as coisas dentro de uma perspectiva mais ampla. E entender o caso da Assange, automaticamente, você vai tropeçar com tudo isso. Quando eu comecei a me envolver com a questão da Assange, eu sabia que tinha algo muito errado. Mas quanto mais eu fui estudando, eu mudei a maneira de ver o mundo. Renato, o mundo que eu vejo hoje é um mundo diferente. E acho que vale a pena, por pior que seja ouvir tudo isso, o Assange vai abrir um mundo que é importante a gente saber da existência dele. E ele mesmo falou, a gente pode ter todas as grandes teorias filosóficas, sociológicas, mas se a gente não conhece, de fato, o que os governos fazem em nossos nomes e as pessoas privadas se associando com o governo, essas teorias são obsoletas. Fantástico, né? Deixa eu te perguntar, vou encaminhar para o final já. Eu li uma reportagem que 2 dias antes de uma audiência apareceu uma nova acusação contra ele. E aí a defesa dele já estava pronta, eles alegaram que era uma infração, né, ao devido processo legal e coisa e tal. Aqui no Brasil, essa questão processual realmente não pode acontecer, você só pode aditar uma inicial, né? Renata, como é que é isso? Nem sei lá onde. Pois é, e aí a juíza, ao invés de rejeitar essa nova acusação, ela deu mais prazo para a defesa preparar aquele pedacinho que faltava, se defender contra a nova acusação. Isso já é um prenúncio de que ele vai ser extraditado, de que já está a primeira instância, enfim, já está todo mundo alinhado, o judiciário do Reino Unido alinhado para conceder a extradição. Já podemos considerar como certo por essa atitude da juíza? Eu vou dividir sua pergunta em dois momentos. O que aconteceu isso?
O Assange já é a segunda vez que ele tem um indictment. Indictment seria como uma denúncia, não, uma acusação. Quando o Ministério Público denuncia formalmente, como é em português? Indictment, uma acusação, né? É, Tá. ele faz a denúncia, tá certo. Pois é. Um termo mesmo. Exatamente. Então, o que aconteceu? Há pouco tempo atrás, eu acho que foi agora em junho, se não me engano, junho, os Estados Unidos fez o superseding indictment. Seriam para poder trocar, né? Você tem uma acusação que se sobrepõe à nova, substitui a nova. Essa acusação, ela, na verdade, é igual a outra. Mantém o mesmo número de atos delitivos, que seriam 18. 17 deles por atividades jornalísticas, né? Publicar, receber da fonte, e um dele falando que o Assange assistiu a Chelsea Manning, assistiu o hacker a tirar a informação, que também é uma acusação sem pé nem cabeça. Primeiro, porque a Chelsea Manning não hackeou nada, ela tinha um password, e não precisava da ajuda do Assange para nenhum daqueles materiais. Mas é isso que querem. O que acontece? Quando eles viram que a opinião pública começou a mudar a favor do Assange, eles precisavam recaracterizar esse crime. Isso é a minha leitura. Então, transformam o Assange, no início, transformou ele em hacker. Quando? Vamos supor que o Assange é um hacker, para quem quiser achar que ele é um hacker. A pena máxima são 5 anos. Como é que ele está esperando 175 anos? Quando isso começa na opinião pública, o absurdo, a ficar muito aparente, eles fazem o superseding indictment para falar que o Assange estava em contato com vários hackers. Tipo, que o Assange tinha uma rede de hackers anônimos, e para tentar incriminar pessoas ligadas ao Assange, do Wikileaks, para tentar, no futuro, abrir espaço para incluí-las. Então, é uma tática dos Estados Unidos. E o que mais? No que isso é apresentado, a defesa do Assange está 6 meses sem conseguir falar com ele. Então, a defesa tem que apresentar uma defesa sem poder falar com o seu cliente. Apenas pelo telefone, que é monitorado, onde não existe confidencialidade. Então, Cara, o que isso acontece? é surreal. Então, o Assange recebe isso e nunca pode discutir com os seus advogados isso. Em momentos de confidencialidade, não pelo telefone de uma prisão. É uma estratégia de defesa, né? Não pode. Até Exatamente. Isso, e outra coisa é que esse superseding indictment, ele não foi servido à defesa nem à corte, ele saiu na imprensa antes de ser servido da defesa, ser servido à corte e à defesa do Assange. E o que acontece? O Trump, o Mike Pompeo, queria que essa extradição fosse adiada para depois das eleições presidenciais. Então, houve manobras e manobras para que isso fosse, para que esse julgamento não acontecesse agora, em setembro. Parece que a juíza do Reino Unido quer o mais rápido possível tirar isso da mesa dela. E depois a gente pode entrar também nessas questões do conflito de interesse. Aí você me pergunta, existe chance para o Assange nessa primeira instância? De jeito nenhum. É lawfare. Já está definida essa sentença há muito tempo. Então, por que você luta por ele? Por que os advogados lutam? Porque a gente nunca pode abandonar o argumento técnico, primeiro. E porque a gente nunca pode abandonar as armas legais, segundo. Terceiro, a solução para a Assange, ela existe, eu tenho convicção. Só que ela não está na corte, ela está na política. E talvez uma instância superior não tenha a opinião pública tão hegemônica para fazer o que quiser. Nessa primeira instância, é tipo Curitiba. Alguém achava que o mundo ia ser absolvido? Impossível. O caso Assange ainda é mais esdrúxulo. Eu vou entrar com você no conflito de interesse, mas eu vou deixar você tomar um ar antes.
Porque é a Não, parte mais louca. eu ia te perguntar essa contradição da defesa, porque se a defesa dele quiser ficar brigando, né, por tudo certinho, pelo rito processual tudo certinho, ela entra em contradição porque ele fica mais tempo preso. É complicado também para quem está ajudando, para quem está advogando para ele, porque tem certas coisas que você vai brigar, você acaba deixando para lá, porque para ter isso, presumindo-se que acredita-se que vai conseguir soltar ele, né? O que já é uma coisa que quem permanece esperançoso aí, segue firme, é admirável, porque a gente já tem praticamente certeza que não vai rolar, né? Não, do ponto de vista dessa primeira instância, esse julgamento já está dado, a juíza já fez coisas escandalosas dentro da corte, terríveis, e eu posso falar um pouco depois dos conflitos de interesse de quem julga a Assange. Então, eu acho que aí a pergunta que você fez fica obsoleta. Tem chance nessa primeira instância? De jeito nenhum. De jeito nenhum. A questão é criar uma opinião pública para quando isso chegue na segunda instância ou na Suprema Corte, que seja inviável a justiça não ser feita. O caso do Lula ensinou muito para a gente também. Eu achava que o Lula fosse morrer na prisão, para te falar a verdade. Né? Acho que a gente sempre tem que entender a força da resistência, nunca subestimar a força da resistência, e que as coisas mudam, o mundo é uma constante mudança, e nós, como juristas, a gente não pode abandonar o argumento técnico, nunca, e tem que lutar até o final com as armas certas, do jeito certo. Eles que entrem na página suja da história, né? Tem que se manter firme. Entra, então, vou beber uma água para você entrar no conflito de interesses aí. Você vai beber uma água? Quem quiser entender, é impressionante, porque o caso Assange parece que a luta pela liberdade dele necessariamente implica em revelar também o mundo que o Wikileaks revelou. Logo quando o Assange começou a ser indiciado aqui, quem era a magistrada que cuidava do caso era a Lady Emma Abner. Essa Lady Emma Abner, por onde começar? Ela é casada com o Lord Abner. O Lord Abner, ele é um lord da Casa dos Lords, do Parlamento Britânico, que fazia parte do Comitê Restrito de Guerra. Eu acho que foi de 2006 a 2014. De qualquer forma, ele foi, sob a supervisão dele, que aconteceu as guerras no Iraque, no Afeganistão, as guerras pela mudança de regime na Síria e na Líbia. Ou seja, ele foi revelado pelo Wikileaks. As atividades dele, inclusive os crimes de guerra ali, tem mais de 2.000 leaks no Wikileaks sobre as operações que ele comandou. Inclusive 50 referências ao nome dele. Então, ele é o marido da juíza que julgou Assange. Isso é uma vendetta pessoal. E ele é um cara muito alinhado. Hoje ele é co-presidente da Thales, que é uma firma francesa de guerra. Ele faz parte da comunidade belicista militar britânica, das pessoas que fazem muito dinheiro, não é com mala de dinheiro, não. É com guerra. É milhões. Depois nós temos o filho da Lady Emma Abner e do Lord Abner, que é o Alexander. O Alexander, ele é vice-presidente de uma empresa que chama Vitruvian Partner, que tem um portfólio, o cara é jovem, tá? Chuta aí que é o portfólio da empresa de cibersegurança. Fala o número, Renata. Quanto você acha que o portfólio da empresa de um cara de uns 30 anos vale? Eu não tenho a menor ideia, não sei. 1 bilhão, não sei. 4 bilhões de livros.
essa Vitruvian Partner, ela financiou pesadamente uma outra empresa que chama Darktrace. Essa empresa foi criada pelo MI5, que é o serviço secreto britânico, esse que aparece no filme do James Bond. Ou seja, esse cara, como vice-presidente, ele mexe com o portfólio de uma empresa que foi criada pelo MI5 e que tem como funcionários pessoas que vêm contratadas diretamente do FBI, da NSA e CIA. O cara mexe com cibersegurança. E a mãe dele que julga o Assange. A própria Lady Abernoth, ela foi a 2 congressos secretos, não sei se vocês sabem, aqui na Europa, às vezes tem, e nos Estados Unidos, tem congressos secretos que são financiados por indivíduos da elite, que tem bastante dinheiro, da família real, grandes empresários, pessoas envolvidas com sistemas bélicos, eles vão para se socializar. Ela foi, junto com o marido dela, com dinheiro do governo britânico lá. E foi lá que ela conheceu a Liz Truss, que foi uma das parlamentares que indicou ela para magistrada-chefe de Westminster, onde ela senta hoje. Esses congressos, que são chamados Tertúlia e Tagli, para você ter uma ideia quem foi o anfitrião que levou a comissão, quem foi que levou a comissão britânica foi o Prince Andrew, o que está sendo acusado de pedofilia junto com o Epstein. Esse tipo de gente que vai. Então, aí você vê quem está julgando o Assange. Existe alguma chance para ele? Essa mulher, depois que saiu todos esses conflitos de interesse, ela se afastou extraoficialmente do cargo, mas é ela que coordena tudo. Né? Entendi. Então, nem eu ia te perguntar sobre questão de suspeição e impedimento, mas ela já se afastou voluntariamente. Afastou voluntariamente, porque afastar oficialmente é falar que ela tem um conflito, né? Então, eles fizeram da forma mais indolor possível, que é ela sair, continuar supervisionando e fingir que não supervisiona. E agora, quem é a juíza é a Vanessa Baraitz. Essa juíza, eu acho que retiraram tudo dela no Google, inclusive informações que têm que ser públicas, que é como ela decidiu, as decisões dela que deveriam ser públicas, né? As transitadas em julgado, não existe nada sobre ela, nada. Pode julgar à vontade, ninguém acha nada. Entendi. Gente, que coisa, hein? O buraco é bem mais embaixo. Eu vou botar, então, as perguntas aqui, ó, que o pessoal fez no chat. Vou botar aqui na tela, que eu acho que vai ajudar. Peraí. Para você responder. Deixa eu catar aqui, que teve muito comentário. Enquanto está dito, Renata, eu queria falar... já tem um. Existe alguma esperança? Eu acho que essa pergunta acabou sendo respondida, né, da Letícia Salourenço. Letícia, acho que sim. E eu acho que é para isso que a gente vai lutar. E nós vamos lutar até ele ser libertado. Eu acho que a resistência da militância... sim, eu tenho convicção que a gente pode libertar o Assange. Ana Paula Persiano. Quantos processos tem hoje contra o Assange? Quais os tipos de processo, além da falsa acusação de estupro feito pela internet, que não tem prova alguma? Bem, a de estupro não é uma acusação, né? Não é uma acusação, ela não chegou a ser formalizada, ela não existe mais. Tá? Ela ficou só no pré-inquérito, não existe. O que existe hoje é uma acusação dos Estados Unidos pela Lei de Espionagem Act de 1917, que é uma lei inconstitucional, que foi criada em 1917 para prender dissidentes de guerra, prisioneiros de consciência, as pessoas que foram se manifestar contra a Segunda Guerra Mundial. Ela era usada para isso. É a primeira vez que o jornalista é indiciado sobre essa lei. Por essa lei também foi que a Chelsea Manning ficou presa, só que a Chelsea Manning foi a que cedeu as informações confidenciais. Ela não fez atividade jornalística. Então, é essa a grande acusação que pesa sobre Assange nos Estados Unidos, de que ele teria violado
as leis de segurança nacional do país, sendo que seria uma lei de espionagem, que é uma lei constitucional. Espero ter te respondido. Ana Também Paula, já a foi situação da respondido. Assange é precária, e eu acho que esse é o grande medo de todo mundo. Quanto tempo ele aguenta preso? Acho que, principalmente, a psiquiátrica dele, que é muito debilitada. Claro, eles querem deixar o Assange solto. Eles têm medo do Assange. Isso é um medo profundo da liberdade dele e do que ele criou. E ele já criou esse exemplo para muitas pessoas. É aquilo que ele fala: a coragem é contagiante. Uma inspiração, né? Adriano Ribeiro. Queria saber como foi a história do avião do Evo Morales que foi interceptado porque achavam que estavam refugiando Assange. Para explicar um pouco, o Snowden, talvez um pouco do contexto, né, da pergunta do Adriano. O Snowden, quando revelou para o Glenn, né, e para o The Guardian, ele não sabia como que ele sairia ali de Hong Kong. E em algum momento parecia que existia possibilidade, em algum momento, de pegar o avião presidencial. E o Assange conseguiu uma informação, passou para o Snowden e falou assim: olha, onde quer que você vá, eu não sei se ele estava na Rússia e queria sair de lá. Acho que ele estava na Rússia, uma coisa assim. E existia, e parece que o Evo Morales ia à Rússia. Olha, isso eu tenho que checar. Mas o importante da história é o seguinte: que existia uma possibilidade do Snowden entrar dentro do avião presidencial do Evo Morales. O Assange falou com ele: não entre. E o avião do Evo Morales foi barrado porque eles achavam que o Snowden estava lá dentro. E não estava. O que vai acontecer com o Assange na segunda-feira e que rola no julgamento dele? Na segunda-feira, a gente ficou sabendo agora que ele não vai estar presente na audiência, que ele vai ser por videolink. A justificativa da corte é que se ele comparecesse à audiência, ele teria que ficar em quarentena isolado. Depois. Possivelmente numa ala do hospital. O que rola no julgamento dele? Bom, vai ser um julgamento muito longo, de 15 dias, vão ser ouvidas testemunhas. Eu acho que essa é a parte onde vão estar as testemunhas de acusação, as testemunhas de defesa, e teremos, no final, um veredito. Existe esperança dele ser libertado? Nessa primeira instância, eu tenho convicção que não. Mas eu acho que se a pressão política aumentar, ele pode ser perdoado, ou uma mudança de presidente nos Estados Unidos pode entender que essa extradição é incompatível com a liberdade de expressão, que foi o que o Obama achou. Então, eu acho que sim, há a chance dele ser libertado. Pergunta seguinte, da Cíntia Chanca. Por que Assange preferiu Trump e a Hillary? É uma pergunta interessante. Ele não preferiu. O Assange é o seguinte: quando ele tinha um link, ele soltava. Ele não tem partido. Ele não se entendia como partido político. Ele entendia como alguém que queria a verdade para o mundo. Se era a Hillary que ele tinha informação de corrupção, ele ia soltar da Hillary. Na verdade, ele fez o que todo jornalista deveria fazer, né? Não ter partido e realmente divulgar compromisso com a verdade, né? A busca do Assange era um compromisso pela verdade. Muita gente entendeu isso como se fosse favorecer ao Trump, ainda mais porque o Trump falou lá, né? I love Wikileaks, né? Que dizem que isso poderia ter garantido. Pode ser que garantiu a vitória do Trump, mas a intenção não era essa. A intenção do Assange é: o que eu tenho de corrupção eu revelo. E era isso. E eu acho que por isso que o Assange também ficou nessa situação tão difícil. Ele revelou da Rússia, ele revelou da China, ele revelou do mundo inteiro. Ele não fez concessões. Onde havia
Em justiça, ele acreditou que ele tinha que expor. Luísa Rê. Lula foi solto só após vaza-jato. Há indícios de que um fenômeno similar ocorra no caso Assange? Não, não há indícios. Porque já se sabe tudo. Está tudo armado já. Bom, o que eu diria a respeito disso? Eu acho que sempre existe um imponderável. A gente nunca sabe por onde ele vai sair. E acho que a luta pela verdade, pelo Assange, sempre vão ser lutas difíceis mesmo, mas são lutas que a gente tem que fazer. E eu acredito que pessoas unidas e fazendo barulho e resistindo, cada um pode fazer alguma coisa. Eu acho que em cada lugar que você for, você joga a luz. Se você está numa mesa de amigos do bar, você joga a luz. E acho que cabe a cada um, dentro do que der para fazer, e clareando. E as conjunturas mudam. Então, se existir uma vaza-jato em relação a Assange, tem que ter o terreno fértil para ela vir à tona. Então, é muito importante a resistência. Olha, Sara, essa foi a última pergunta. Eu vou encerrar com você agradecendo a sua participação, agradecendo você ter disponibilizado o tempo, disponibilizando aqui o site, né, que você coordena, lamentando que eles estejam configurando o jornalismo como cyberterrorismo. A mensagem é que as injustiças precisam de resignação, e vamos seguir aí acompanhando. Se você puder encaminhar para a gente os desdobramentos, a gente publica na Rede Liberdade, tá? É isso, vou passar a palavra a você para a gente encerrar com um agradecimento em nome de todos da Rede Liberdade. Renata, obrigado por estar aqui com você hoje, foi um prazer. Eu queria primeiro falar sobre Lawyers for Assange. Lawyers for Assange foi uma iniciativa que nós fizemos, onde 19 associações de advogados do mundo inteiro assinaram, vários juristas de renome no Brasil, inclusive o Pedro Serrano, o Zanin, a Carol Proner assinaram. E tem esse site, Lawyers for Assange. Se você é um advogado, você pode assinar, fazer parte dessa lista, existe uma carta legal, onde a gente lista todas as violações, mas a grande maioria das violações do direito do Assange, e ela está em espanhol, a carta, em português não está, porque eu já traduzi ela tantas vezes que eu não tive tempo de traduzir a última versão, mas eu vou traduzir. Mas o site está em português. Então, convido a você. Se você não for um advogado, você também pode endossar a carta, é só entrar lá, deixar seus dados e fazer parte dessa corrente. Outra coisa que eu vou fazer um convite, eu vou estar cobrindo exclusivamente para o Diário do Centro do Mundo, DCM, no café da manhã, às 9h30 da manhã, vou estar cobrindo diariamente o julgamento do Julian Assange, exclusivo para o DCM, ao vivo, desde Old Bailey. Conto com vocês lá, façam perguntas. E à tarde também, de novo, com o DCM, aproximadamente vai variar o horário entre 1h30 ou 4 da tarde, dependendo do dia, os dias que eu estiver diretamente no tribunal. Esses vão ser 1h30, ou depois das 4 horas, onde nós vamos ter convidados bastante relevantes. Nós vamos ter juristas brasileiros, Martoni, Pedro Serrano, Lênin Streck, comentando o caso do Julian Assange. Nós vamos ter a jornalista Taylor Hudak, que acompanha o caso há muito tempo. Também vamos ter o Matt Kennett, que foi o jornalista investigativo que descobriu todos esses conflitos de interesse, conversando conosco. Vamos ter entrevista exclusiva com o pessoal do Wikileaks, e agradeço a todos que venham acompanhar com a gente. Acho que o Assange deixou um legado, uma nova forma de ver o mundo, e a luta pela liberdade dele necessariamente implica entender esse novo mundo, e eu agradeço estar aqui e conto com vocês lá no Diário do Centro do Mundo para a gente seguir esse julgamento, e nós vamos estar dando tudo diretamente da corte, muitas vezes em tempo real, o que vai estar acontecendo,
E Free Assange, né? Assange livre, Renata. Free Assange. Estamos todos, Rede Liberdade apoia isso aí, todo mundo assina embaixo. Muito obrigada, Sara, pela participação. Tchau, gente. Boa tarde.